Meus queridos irmãos e irmãs, mais um dia se inicia e com ele a oportunidade de falarmos com o Criador. Há algo sagrado nos primeiros minutos da manhã. É como se o céu se abrisse suavemente, convidando-nos a recomeçar. Enquanto o mundo desperta apressado, Deus sussurra ao coração: antes de dar o primeiro passo, confie em mim. O nascer do dia é mais do que um fenômeno natural. É um lembrete espiritual de que Deus nos concede uma nova chance de confiar. E é nesse instante, entre o silêncio e o movimento, que a oração se torna ponte entre o humano e o divino. Porque quando o cristão ora pela manhã, ele não apenas fala, ele entrega. Mas entregar nem sempre é fácil. Há dias em que o coração acorda pesado, preso a preocupações que parecem não ter fim, situações familiares, decisões financeiras, enfermidades, relacionamentos que exigem sabedoria. Tudo isso pesa sobre os ombros e, sem perceber, tentamos controlar o que está além das nossas mãos. E é aí que o Salmo 37, versículo 5, nos chama de volta à essência da fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Perceba, o texto não diz entrega e observa, nem entrega e tenta ajudar. Diz apenas entrega e confia. Porque há momentos em que o ato mais poderoso que podemos praticar é parar de lutar com o invisível e descansar na fidelidade de Deus. Talvez você tenha passado noites sem dormir tentando entender o porquê das coisas. Talvez tenha orado e ainda não viu resposta. Mas Deus não esquece orações sinceras. Ele apenas trabalha em silêncio para preparar algo que os seus olhos ainda não podem ver. A ansiedade nasce quando queremos viver com um mapa nas mãos, mas sem conhecer o caminho. Entregar é dizer: Senhor, eu não sei o trajeto, mas sei quem é o guia. E é nessa confiança que a alma encontra descanso. Imagine um viajante em uma estrada longa e desconhecida. Ele tem um mapa antigo, com poucas referências, e começa a se perder. Mas então surge um guia experiente, alguém que conhece cada curva, cada subida e cada trecho perigoso. O viajante hesita por um instante, afinal, ele quer manter o controle. Mas, quando finalmente entrega o mapa ao guia, percebe que a caminhada se torna mais leve. Assim acontece quando confiamos em Deus. A estrada não muda, mas o coração muda de lugar. A entrega é um ato de fé, e a fé é a linguagem que move o coração de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Essa é uma das lições mais libertadoras da vida espiritual. Não é preciso controlar o amanhã quando o hoje está nas mãos do Pai. Deus não nos pede perfeição, Ele nos pede confiança. E confiar é mais do que acreditar, é descansar. É permitir que o Espírito Santo trabalhe nas áreas que ainda doem, nas feridas que ainda sangram e nas dúvidas que ainda persistem. Confiar é deixar Deus ser Deus. O coração humano luta para entregar porque teme perder. Mas, em Deus, toda entrega é um ganho. Quem entrega o controle, ganha paz. Quem entrega a dor, ganha consolo. Quem entrega os planos, ganha direção. Pense em Abraão, em Gênesis, capítulo 22. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não entendeu, mas obedeceu. E no Monte Moriá, ele descobriu o que todos os filhos de Deus precisam aprender. O Senhor sempre provê. A fé que entrega é a fé que testemunha milagres. Da mesma forma, Moisés precisou entregar sua insegurança para conduzir o povo. Ruth entregou seu passado e encontrou um novo futuro. Maria entregou seus medos e se tornou mãe do Salvador. Pedro entregou sua culpa e foi restaurado para pregar o Evangelho.
Todos eles tiveram de soltar o controle para viver o propósito. E você, o que precisa entregar hoje? Talvez seja um relacionamento difícil, talvez seja um diagnóstico que parece assustador, talvez seja a sensação de que perdeu o rumo. Deus não ignora a sua dor. Ele apenas está pedindo para que você coloque nas mãos dele aquilo que você tem tentado resolver sozinho. Quando você começa o dia em oração dizendo: Senhor, o meu caminho é teu, algo muda dentro de você. O caos interior cede lugar à serenidade. O medo dá espaço à confiança. E o coração aprende a descansar, mesmo sem ter todas as respostas. A oração da manhã é como o momento em que o sol toca o horizonte. É o encontro entre a promessa e o novo dia. Ali, o cristão renova sua aliança com Deus, lembrando que nenhuma preocupação é maior do que o poder daquele que sustenta o universo. E essa verdade simples, quando aceita, muda tudo. Senhor, ensina-me a confiar, a não me apressar diante das tuas promessas, a descansar nas tuas mãos e a caminhar conforme o teu tempo. Acreditar que o teu silêncio não é ausência, mas preparação. Essa é a oração que traz paz ao coração, porque quando o coração se entrega, o peso desaparece. Deus toma o controle e a alma respira aliviada. Há uma beleza profunda em descansar. O mundo valoriza quem corre, quem planeja, quem controla, mas o reino de Deus valoriza quem se ajoelha, quem confia, quem espera. Como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje, Deus te chama a essa quietude, não como um sinal de passividade, mas como um gesto de fé. Quem confia não se apressa, quem descansa não desiste, e quem entrega não perde, amadurece. Talvez o dia que começa traga desafios, mas lembre-se, você não precisa enfrentar nada sozinho. O mesmo Deus que cuidou de você ontem está preparando o amanhã. Cada passo está guardado nas mãos daquele que nunca falha. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta o ar entrar lentamente pelos pulmões. Essa respiração é um presente, prova de que Deus te sustenta até nos detalhes mais simples. Enquanto o mundo corre, Ele te convida a permanecer em paz. Senhor, obrigado por mais um amanhecer. Obrigado porque, mesmo sem entender tudo, posso confiar que Tu estás comigo. Eu entrego este dia em Tuas mãos. Entrego meus pensamentos, meus planos e meus sentimentos. Que cada decisão seja guiada pelo Teu Espírito. Que eu ande com leveza, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Amém. Entregar não é desistir, é reconhecer que o Senhor sabe o caminho, mesmo quando a estrada não faz sentido. A fé que entrega é aquela que compreende que Deus não precisa da nossa força, mas da nossa confiança. A verdadeira rendição espiritual não é passividade, é obediência com descanso. Quando dizemos, Senhor, toma o controle da minha vida, não estamos fugindo das responsabilidades. Estamos apenas colocando o peso nas mãos certas. Deus não se agrada de quem tenta controlar tudo, mas se alegra em quem se ajoelha e diz, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. A entrega é a chave que abre o caminho para o agir divino. Enquanto tentamos resolver tudo sozinhos, Deus observa com paciência. Mas no instante em que soltamos o controle, Ele começa a agir de forma sobrenatural. Senhor, ensina-me a confiar de verdade. Tira de mim o desejo de controlar o que só o Teu Espírito pode guiar. Que a minha fé seja rendição, não resistência. Amém. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Muitos confundem fé com expectativa de controle, mas confiar é o oposto. É aceitar o desconhecido com paz, porque o coração sabe que Deus está à frente. O medo de perder o controle é uma dor silenciosa. O ser humano teme o imprevisível, mas o Evangelho nos ensina que Deus não trabalha no campo da previsibilidade, e sim no campo da confiança. Quando entregamos a direção a Ele, não perdemos autonomia, ganhamos direção. O caminho pode parecer incerto, mas quem confia jamais anda sozinho. O controle humano produz ansiedade, mas a confiança em Deus produz descanso. Ao acordar, antes de planejar o dia, ore: Senhor, guia meus pensamentos e decisões. Se algo não for da tua vontade, interrompe com amor. Salmo, capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quem confia no Senhor nunca fica desamparado. O texto promete sustento espiritual, emocional e até material para aqueles que descansam na fidelidade de Deus. O Senhor não apenas guia, Ele também sustenta. Ele alimenta o corpo com o pão de cada dia e a alma com a esperança renovada. A ansiedade é o resultado de olhar para o futuro sem fé. A paz é o fruto de olhar para o futuro com confiança em Deus. Quando confiamos, substituímos a pressa pela certeza de que o Pai cuida de tudo, até dos detalhes que ignoramos. Assim como um pastor conhece cada ovelha e sabe quando uma se afasta, o Senhor sabe exatamente o que você precisa antes mesmo que peça. Salmo, capítulo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Esperar é um dos maiores testes da fé. Enquanto o mundo grita corra, Deus sussurra espere. E é nesse tempo de espera que ele molda o coração e ensina o valor do silêncio. A semente precisa de tempo para germinar. Se for arrancada antes, morre. Assim são as promessas de Deus. Florescem no tempo certo. O tempo de Deus não é atraso, é preparo. Em vez de perguntar, por que está demorando? Ore: Senhor, o que queres me ensinar neste tempo de espera? Essa simples mudança de perspectiva transforma a espera em adoração. Salmo, capítulo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Uma das maiores causas de inquietação é a comparação. O coração se perturba quando olha para o sucesso dos outros e sente que Deus esqueceu dele. Mas o salmista adverte: não olhe para o ímpio, olhe para o Senhor. A prosperidade aparente do injusto é como a grama, verde por um instante, mas logo seca. O justo, porém, floresce a seu tempo de forma duradoura. Cada caminho é único e o tempo de Deus é perfeito. José, vendido como escravo, poderia ter invejado seus irmãos, mas preferiu confiar. E no tempo certo, Deus o exaltou, não por acaso, mas por fidelidade. Salmo, capítulo 37, versículo 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. O cristão maduro aprende a deixar Deus justificar suas causas. Aquele que entrega também deixa de se justificar. Porque quando Deus defende, nenhuma palavra humana prevalece contra ele. Você não precisa provar quem é. O tempo revelará a obra de Deus na sua vida. A luz sempre vence as sombras e a justiça divina sempre prevalece. Ore: Senhor, eu confio que a tua justiça é perfeita. Não preciso provar nada, porque tu conheces o meu coração.
Salmo, capítulo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A mansidão é uma virtude esquecida em tempos de pressa e disputa. Mas Deus se agrada dos corações tranquilos, daqueles que preferem a paz à razão. O Espírito Santo habita onde há humildade. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É o rio calmo que segue firme, mesmo quando as margens se agitam. O manso não precisa vencer discussões, porque já venceu a si mesmo. Quando a provocação vier, silencie. A paz vale mais do que a última palavra. Salmo, capítulo 37, versículos 9 e 10. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. O mal pode parecer forte por um tempo, mas sua vitória é passageira. O justo, mesmo em silêncio, permanece de pé. A fidelidade de Deus é mais duradoura do que qualquer sucesso humano. A cruz de Cristo parecia derrota, mas foi o maior triunfo da história. Assim também é com você. O momento difícil que vive agora pode ser o cenário do milagre que Deus está preparando. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem aprende a entregar vive em paz. A alma deixa de correr atrás do controle e passa a repousar na certeza da presença de Deus. A entrega diária traz clareza, direção e leveza. Comece cada manhã dizendo: Senhor, hoje eu escolho confiar. Mesmo que o dia traga desafios, eu descanso nas tuas mãos. Salmo, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Senhor, nesta manhã, eu te agradeço pelo teu cuidado. Eu entrego diante de ti as áreas da minha vida que me tiram o sono. Entrego os medos, as dúvidas, as esperas e as pessoas que amo. Ensina-me a confiar mesmo quando não vejo, a descansar mesmo quando não entendo. Que o meu coração esteja firme na tua fidelidade e que o teu Espírito Santo me guie em cada passo. Eu creio. O Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Amém. Os passos do homem são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Quando o salmista escreveu essas palavras, ele falava com o coração de quem já havia experimentado tanto vitórias quanto quedas. Davi sabia o que era lutar contra inimigos externos e internos, sabia o que era sentir medo, culpa e arrependimento, mas também sabia o que era descansar nas mãos de um Deus que nunca abandona. Esse é o consolo do Salmo 37. Mesmo que caiamos, não ficaremos prostrados, porque existe uma mão estendida sobre nós, a mão fiel do Senhor. A vida cristã não é um caminho sem tropeços. É um caminho sustentado pela graça. E é por isso que a entrega não é apenas o início da fé, mas o seu exercício diário. Todos os dias precisamos lembrar: hoje também é dia de confiar. A confiança em Deus não é construída nas vitórias, mas nas esperas. É no silêncio que aprendemos o som da voz divina. É nas incertezas que o Espírito Santo nos ensina a descansar. Deus não pede de nós perfeição, pede entrega. E cada entrega é uma forma de adoração. Quando dizemos, Senhor, toma conta, estamos declarando, Tu és suficiente. O mundo ensina que segurança está no controle. O Evangelho revela que segurança está na rendição. Quem vive no controle se esgota. Quem entrega, repousa.
Quem descansa em Deus floresce mesmo em meio ao deserto. Pense em Noé, que construiu a arca sem previsão de chuva. Em Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Em Moisés, que atravessou o mar confiando em uma palavra. Em Maria, que aceitou o impossível porque conhecia o caráter de Deus. Todos tiveram algo em comum. Confiaram sem compreender. Talvez você esteja vivendo o mesmo tipo de fé agora. Uma fé que não entende, mas permanece. Uma fé que não enxerga o caminho completo, mas ainda assim dá o próximo passo. E é justamente nesse lugar de entrega que os milagres acontecem. Porque quando o cristão solta o controle, Deus assume o comando. E tudo o que estava confuso começa a se alinhar. Tudo o que estava pesado começa a se tornar leve. O Senhor confirma os passos daquele que se coloca sob sua direção. E mesmo que a caminhada tenha lágrimas, Ele promete, não ficarás prostrado. Ou seja, a queda não será o fim. A mão que te levantou uma vez continuará te sustentando quantas vezes forem necessárias. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil, um tempo de silêncio, um deserto emocional, uma espera longa. Mas lembre-se, Deus não trabalha com pressa, trabalha com propósito. E o propósito dele é formar em você um coração que confia, mesmo quando não entende. Não há caminho mais seguro do que aquele que está nas mãos do Senhor. A estrada pode ser estreita, mas é firme. O futuro pode ser incerto, mas é guiado. E o coração, mesmo aflito, pode descansar quando sabe quem está conduzindo. Seja qual for a luta que você enfrenta hoje, diga ao seu coração: eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho entregar. Porque Deus é fiel para cuidar de cada detalhe. Ele não esquece promessas, não abandona filhos, não falha em sua palavra. Como está escrito em Isaías, capítulo 46, versículo 4, eu fiz, e eu levarei, eu sustentarei, e eu guardarei. Essa é a certeza que te sustenta. O mesmo Deus que começou a boa obra na sua vida é poderoso para completá-la. E quando a alma entende isso, ela aprende a viver um dia de cada vez, com paz, com propósito e com esperança. Pare por um instante. Feche os olhos. Imagine que você está diante do trono de Deus, com as mãos abertas. Tudo o que você tem tentado controlar está ali. Suas decisões, seus medos, as pessoas que ama, seus planos e seus sonhos. Agora, imagine-se colocando tudo isso nas mãos do Senhor. Sinta o alívio de não precisar carregar o peso sozinho. Deus está te dizendo agora: filho, descansa, eu sei o que estou fazendo. A voz de Deus nunca grita, ela sussurra. E esse sussurro é paz. A presença do Senhor é suave, mas poderosa. Ela acalma a mente, cura a alma e renova a fé. Há algo sagrado no momento em que o cristão decide parar de lutar e apenas confiar. É nesse instante que o céu se move. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Senhor meu Deus, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu te agradeço porque mesmo quando não entendo, o Teu amor me sustenta. Eu te entrego, Senhor, o que tenho tentado controlar com as minhas forças. Entrego o que me causa medo, o que me rouba o sono, o que eu não consigo resolver sozinho. Toma o controle da minha vida, Pai. Que cada decisão seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Quando eu quiser agir por impulso, lembra-me da Tua palavra. Quando eu quiser desistir, fala comigo com Tua voz mansa e suave. Senhor, ensina-me a confiar como Davi confiou, a esperar como Jó esperou e a descansar como Maria descansou aos Teus pés.
Eu te entrego meu caminho, minha casa, minha família e cada sonho que ainda não se cumpriu. Eu creio que o teu tempo é perfeito e que nada foge ao teu controle. Renova em mim a fé que não desiste, a esperança que não se apaga e o amor que tudo suporta. Que neste dia eu viva guiado pela tua paz, que cada passo meu seja confirmado por ti e que o meu coração permaneça firme, mesmo em meio às tempestades. Obrigado, Senhor, porque a tua mão me sustenta. Obrigado, porque mesmo quando eu caio, o teu amor me levanta. Eu descanso em ti e declaro que este dia pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje leve com você esta verdade. Quem entrega, descansa. Quem confia, permanece. E quem permanece, vê o agir de Deus. Comece o dia com o coração leve, sabendo que o controle está nas mãos certas, as mãos do Pai. Deixe que a paz de Cristo conduza seus pensamentos e que a esperança do Evangelho ilumine o seu caminho. Se esta mensagem falou ao seu coração, siga nosso canal, curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra. Tenha um bom dia na presença de Deus.